Olá, sejam bem-vindos ao curso de Direito Tributário com foco em Imposto de Renda à Pessoa Física. Nessa aula nós vamos estudar as espécies de tributo. Mas antes de começar, gente, se inscreva no canal, pois aqui você vai ter aulas de direito gratuitas, aulas de direito de introdução ao direito, aulas de direito penal. Basta conferir nossa playlist, você vai ter aqui, vai aprender como estudar para o direito, né? Como se estuda na faculdade de direito, beleza? Você vai ter ideia disso. Nosso canal ele oferece aulas de direito, gente, online sem custo. Então segue a gente aí para não perder nossas publicações. Vamos lá. Espécies tributárias. Na aula anterior, a gente estudou os conceitos gerais de direito, né? Onde analisamos suas características essenciais. Nessa aula, nós vamos estudar as espécies tributárias que são apresentadas sob duas grandes teorias, a tripartição e a pentapartição. Na teoria tripartição, também chamada de tripartite, adotada pelo Código Tributário Nacional Brasileiro, as espécies tributárias são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Já o artigo 5º do CTN, ele diz o seguinte, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na teoria pentapartição ou pentapartite, que é adotada por nossa Constituição Federal, ela constitui 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então vamos analisar cada uma dessas da teoria pentapartite, beleza? Vamos lá. Os impostos. Impostos, gente, é uma espécie de tributo que tem como fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica, no que se refere ao contribuinte, beleza? Então isso é o que está disposto lá no artigo 6º do CTN. Ou seja, o que se quer dizer é que os impostos não possuem vinculação à contraprestação específica por parte do Estado. Eles permitem ao Estado aplicar tais recursos em qualquer área que reputar mais importante nas políticas públicas. A título de exemplo, a gente tem o IPVA, que muito se diz por aí que pagamos IPVA com um valor muito elevado, mas as estradas continuam tudo esburacadas e tal. Essa afirmação é equivocada diante desse conceito de imposto, porque não há vinculação de destinação do recurso proveniente do imposto de propriedade de veículo automotor para uma atividade específica. Assim, o administrador público ele não é obrigado a aplicar esse recurso na manutenção de estrada, por exemplo. Ele pode aplicar tais recursos em outras áreas, como escolas, hospitais, etc. Outro ponto específico está nas competências para a sua instituição. No caso dos impostos federais, a Constituição Federal atribuiu competência para a União instituir o imposto de importação, o de exportação, o imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, sobre propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas. Além disso, a Constituição ela permite que seja instituído os impostos chamados impostos residuais, ou seja, novos impostos que não tenham sido criados anteriormente, mas respeitando as seguintes regras. Nos impostos residuais tem que seguir essa regra aqui. Tem que ser criado por lei complementar, não pode ser cumulativo com outro imposto, e tem que ter fato gerador e base de cálculo diversos dos outros impostos que já existem, inclusive os impostos estaduais e municipais. Dentro dessa ressalva da competência da União, ela também poderá instituir o imposto extraordinário de guerra. Beleza? São essas duas ressalvas, o imposto residual e o extraordinário de guerra, que não são os impostos ordinários, né? São excepcionais. Nos impostos estaduais, eles poderão ser instituídos os impostos sobre a transmissão, causa-mortes e doação, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e o imposto sobre propriedade de veículos automotores que a gente viu. Entretanto, com a nova reforma tributária que passou a vigorar em 2024, agora no início, haverá algumas mudanças quanto aos impostos estaduais e municipais, respectivamente o ICMS e o ISS, transformando esses impostos em imposto sobre valor agregado. Mas isso aí é para uma discussão mais à frente, porque a transição vai demorar um pouquinho, alguns anos, até se estabelecer completamente. Então, quanto aos impostos municipais, nós temos o imposto sobre a propriedade industrial, a territorial urbana, o imposto sobre transmissão de bens imóveis e os impostos sobre serviços de qualquer natureza, como a gente viu, o ISS ele vai sofrer algumas modificações decorrentes da reforma tributária aprovada em 2023. As taxas. A taxa é uma espécie de tributo que tem como fatos geradores o exercício regular do poder de polícia,
ou a sua utilização, né, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Isto é, gente, o que se extrai da leitura do artigo 77 do CTN e do artigo 45 segundo da Constituição Federal. Ou seja, temos duas modalidades de taxas. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas as duas modalidades nós temos a taxa de polícia e a taxa de serviço público. E tem que ser em razão de uma atividade específica ou em razão do poder de polícia do Estado. Contribuições de melhoria. Esta é outra espécie de tributo que tem como fato gerador a utilização de obras públicas que ocasionam valorização nos imóveis do contribuinte. Por exemplo, temos o caso de administração pública transformar uma estrada comum, uma rodovia comum, em uma vultuosa avenida, uma avenida boa, bonita, bem estruturada, né, com facilidade de circulação de veículos, trazendo assim uma consequente valorização dos imóveis que se beneficiaram com essa melhoria, né? Neste caso, o poder público ele pode cobrar dos proprietários um valor correspondente, claro, e proporcional, como forma de custeio do valor pago pela obra de melhoria, dentro de critérios legais, tal, base de cálculo, tem umas regrinhas legislativas aí também que a gente não vai entrar nesses detalhes, beleza? Então vamos lá. Empréstimos compulsórios. Trata-se de uma espécie tributária de competência exclusiva da União, conforme os casos previstos no 148, inciso da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui neles aqui, ó. Artigo 148 da Constituição. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. 1. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E no caso de investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Observado o disposto do artigo 50, né? Parágrafo único. A aplicação do recurso proveniente de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, ou seja, não pode gastar o dinheiro para outra finalidade. Se foi para esses fins aqui, tem que ser aplicado exclusivamente a esse fim. E se acabar, né, gente, se extinguir essas situações, aí o governo tem que devolver, beleza? Eu não sei como, mas vai ter que devolver. As contribuições especiais, por fim, né, vamos ver ela. Enfim, temos a última espécie tributária da teoria pentapartite, as contribuições especiais. Tratam-se, gente, de espécies tributárias com objetivos previamente determinados. De acordo com o artigo 149 e 149-A da Constituição Federal, são contribuições especiais sociais, a intervenção do domínio econômico e corporativo. Então, gente, a gente chega ao final dessa aula, mais uma aula de direito tributário focado em imposto de renda da pessoa física, onde a gente estudou as espécies tributárias e suas características. Na próxima aula, vamos estudar as legislações aplicáveis especificamente ao imposto de renda, aquelas legislações que tratam do imposto de renda em si, né, os conceitos em si, eu vou mais aprofundar um pouquinho mais, e as regras lá de declaração, a gente vai começar a entrar nesse ponto, mas aí, a aula seguinte eu vou apresentar onde estão essas legislações, onde elas estão, beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima aula.